Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Vamos hoje para a nossa aula de português. Vamos fazer a revisão, não é? Da primeira unidade. A primeira unidade que começamos na escola, que infelizmente, devido à pandemia, fizemos ou concluímos ela em casa, não é? Mas antes, hoje é 9/6/2020, tá? Coloquem a data certinho quando fizerem o cabeçalho da atividade. Antes da revisão, nós vamos para o nosso paradidático. E aí, estão gostando do paradidático? Leram todo ou estão esperando a leitura? Nós paramos na página 23. Não foi que o menino estava sonhando, escrevendo a história e viajando, lembram? Muito bem, e aí ele passou por várias histórias, até chegar ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos lá? Página 24, diz assim: Quando fechou os olhos para ouvir uma história contada por Dona Benta, bateu-se com o coelho que corria e dizia: é tarde, ai, ai, meu Deus. E viu uma menina crescer e diminuir, xícaras falando, cartas de baralhos e uma rainha de copas que se julgava dona de tudo. Esse lugar era muito louco, muito engraçado. Podia-se imaginar de tudo, inclusive sonhar, pois os sonhos nos tornam vivos. Quando chegou perto da menina que crescia e diminuía, chamada Alice, e que era uma maravilha, rodopiou, 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 caiu numa floresta e lá encontrou um foragido da lei, que roubava dos ricos e dava aos pobres. O seu nome? Robin Hood. E com ele aprendeu o senso de justiça, mesmo fazendo o que os outros julgam errado. Desta vez, ele caiu num lago e viu um patinho que achou tão bonitinho, chorando, chorando e sendo zombado pelos outros, que o chamavam de patinho feio. Com ele, percebeu que cada um tem o seu valor e sua beleza interior. Abriu os olhos e estava num castelo diferente, todo sujo. Encontrou um relógio rabugento, uma vela diferente, objetos falantes. Levou um grande susto quando encontrou uma fera, que na verdade de fera não tinha nada. Ao seu lado, uma moça tão bonita que se chamava Bela. E nesse lugar aprendeu que se pode amar qualquer um, basta abrir o coração, e que as pessoas são unidas por algo muito forte, chamado amor. O vento soprou bem forte e lá estava ele, sentado numa cadeira, numa escola bem especial, pois havia uma professora muito maluquinha. Com ela não tinha castigo, mas sim julgamento, e tudo podia, até mesmo ler gibi. A única coisa que não podia era impedir a descoberta do sorriso por meio da fala, da escrita ou da viagem pela leitura. Rodopiou, rodopiou, rodopiou e encontrou um menino chamado Lucas. Um menino bem diferente e muito especial, que não falava e que tinha dois irmãos tão iguais que tentando mostrar que eram diferentes, passavam o tempo inteiro falando, fazendo coisas diferentes. E nesse lugar, mesmo os pais morando separados, podiam ser amigos. E que pessoas, mesmo usando o método de nomes gozado, quer dizer, engraçado, que é o braille, para quem é deficiente visual, enxergavam com as mãos e os olhos do coração. E aqueles que usavam aparelhos nos dentes podiam também, por que não, sorrir, dar gargalhadas. Rodopiou, desta vez bem velozmente, e caiu sentado num balanço de um menino magrinho, igual a ele. Encontrou-se com o irmão do menino, que não falava, ou melhor, falava com o coração, e descobriu que todos são diferentes. Até aqueles egoístas, mentirosos, injustos. No fundo, tem muito o que ensinar. Afinal, se no mundo todos fossem iguais, como poderíamos sonhar, imaginar, ter o que ler, escrever e contar? Quando acabou de escrever a história, o menino olhou para o seu velho balanço, amarrado na velha goiabeira. Dirigiu-se até lá, sentou-se, começou a balançar e voltou a sonhar.
Desta vez, no seu sonho valia ter personagem gente, mas gente de corpo e alma. Deixa eu te ajeitar aqui, só um minutinho. Pronto. Ok. Mais gente de corpo e alma. Gente igual ao Pinóquio, a Alice, a Emília, a Branca de Neve, ao Peter Pan, ao Pequeno Príncipe. Gente igual a você. Gente que gosta de sonhar, imaginar. Gente que fica triste um dia e no outro alegre. Gente que briga com seus pais, mesmo amando-os. Pais que brigam com os filhos na certeza de vê-los crescerem mais fortes, seguros, verdadeiros. Gente que evita conversar, ou melhor, bater um papo e colocar para fora seus sentimentos. Gente que faz bem às outras pessoas. Gente que, para alguns, também faz mal. Gente que é cara de pau. Gente que é calada ou tímida, ou que fala pelos cotovelos. Gente que só faz o que os outros mandam. Gente que tem medo de escuro, de fantasma, de ficar doente. Gente que está muito doente e precisa de carinho e muitas vezes não acha. Gente de todos os tipos e formas. Gente bem diferente. Afinal, não somos iguais, somos diferentes. E isso que é legal. Ó, Salvador Barleta, eu só quer dizer Bartela, não sei porquê. Salvador Barleta, nesse texto, ele traz essa história, né, das pessoas que são diferentes e que com cada um a gente pode aprender algo. É preciso que a gente aprenda a respeitar, antes de tudo, as diferenças das pessoas, né? Todo mundo é diferente, todo mundo. Ninguém é igual a ninguém, inclusive os irmãos gêmeos, né? Pode ser idênticos na aparência, mas eles não são iguais, tá? Eles têm os seus gostos diferentes, têm suas preferências. Eles são diferentes, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. E isso quer dizer que eu não possa conviver com as pessoas que são diferentes de mim? Não, eu preciso aprender a respeitá-las. Ok, gente? Olha só. Vamos trabalhar a fichinha de paradidático, não agora, porque a gente vai fazer revisão, mas aí já deixem ela reservada, porque no dia eu digo, tá bom? Que a gente vai utilizar. Bom, vamos seguir para a nossa revisão. E aí a gente vai para o nosso livro didático, peguem aí o nosso livro didático, página 40. Pegaram? Deixa eu voltar aqui, já estou depois da página 40. Muito bem. Nós vamos ver a grafia, que é escrita, e o som da letra C. Aí, nessa página 40 e 41, nós vimos que a letra C, antes das vogais A, O e U, tem um som. Já quando ela está acompanhada das vogais E e I, elas têm outro som. Ela tem outro som, a letra C. Por exemplo, quando eu coloco ela junto das vogais A, O e U, ela tem um som de K. Por exemplo, aí, cama, coisa, cutia. Já quando eu coloco a vogal C, a consoante C, junto das vogais E e U, ela vai representar ou vai ter o som de S. Por exemplo, cebola, cidade, cinema, tá? Então, a letra C com o som de S, tá bom? Leia a página 40, 41, dá uma pausa aí e lê para memorizar mais as palavras, tá? Seguindo, nós temos na página 42 o conto ou contos tradicionais indígenas, né? Nós falamos desse gênero textual. E a explicação que eu coloquei está lá no final, na página 48, tá? A página 42 trouxe a história de Oparanduja, o Sapo Pitão, que é um conto tradicional indígena. Os contos tradicionais indígenas, e eu falei também um pouquinho sobre os contos tradicionais africanos, lembram? Os contos tradicionais indígenas são narrativas que geralmente vão explicar elementos e fenômenos da natureza. Elementos naturais como o sol e fenômenos da natureza como a chuva, por exemplo, tá? E que tem tradição ou tem origem na tradição oral. E como é que é a tradição oral? Vocês lembram? Exatamente. É uma tradição passada de geração para geração, ou seja, é contada oralmente, né? Normalmente eles não registram agora que as pessoas, agora não, certo tempo as pessoas começaram a registrar, mas quando são contadas, normalmente
faladas, elas são apenas faladas, contadas oralmente. Quando fala oralmente, tá falando da boca, tá? E aí, as tradições, as gerações mais velhas contam para as mais novas. Aí as mais novas crescem e vão contando para as mais novas. E assim vai passando de uma geração para outra, tá bom? E aí ele diz assim, esses contos ocorrem em um tempo muito antigo. Vocês observam quando vai começar a história, eles dizem, há muito tempo atrás. Eles não dizem a data específica e nem definida, né? E também espaço da natureza não definido. Sentado embaixo de uma árvore, né? Em uma certa floresta. Eles não dizem o local exato que se passou, tá? Vamos seguir. E aí eu trouxe para vocês dois contos da Vitória Régia e da lenda do milho. São contos indígenas. O da Vitória Régia vai falar sobre a planta, a Vitória Régia. E aí leiam direitinho para entender como é essa história. Dá uma pausa e lê. E o conto aí da lenda do milho vai falar como é que surgiu o milho. E aí dá uma pausa e lê. Vamos lá? Bom, seguindo, nós temos agora o apóstolo explicativo, página 50. Coloquem aí, página 50. O apóstolo explicativo é a palavra ou termos que vão apresentar uma explicação, um esclarecimento, um detalhe, uma informação. E essa informação, ela não é essencial ao sentido do texto, ou seja, se eu retirar essa informação, eu consigo compreender o que queriam me dizer. Por exemplo, quando eu digo assim, Priscila, a amiga de Sandra, é muito simpática. O que foi que eu queria dizer? Eu queria dizer que Priscila é muito simpática. E aí, no meio, eu expliquei quem é Priscila. Que Priscila é a amiga de Sandra. Então, essa explicação é justamente o meu apóstolo explicativo. Tá bom? Gente, esse apóstolo explicativo, ele normalmente aparece isolado do restante da frase por um sinal de pontuação, que normalmente é uma vírgula, mas pode ser um parênteses também, por exemplo, tá? Mas normalmente se utiliza a vírgula. E aí tem outra frase, todos sabem quem é Jorge. Eu podia parar aqui a frase que eu iria entender. Mas eu quis dizer quem é Jorge, o filho de Fábia. Então, eu estou explicando quem é Jorge. Porém, se eu tirar essa explicação, a frase continua com sentido, tá? Então, o apóstolo explicativo vai ser uma palavra ou um termo, né? Várias palavras que vão dar um esclarecimento, uma informação a mais, porém que não vai mudar o sentido da frase, tá? Ok? Página 50 e 51 tá esse conteúdo. Leiam direitinho para lembrar melhor do que a gente já estudou, tá bom? Seguindo, nós temos as consoantes não acompanhadas de vogal. E aí, agora a gente vai para o livro de gramática, na página 29. Vamos lá? As consoantes mudas, a gente chama consoante muda, né? É a consoante que não vem acompanhada de vogal. Por exemplo, quando eu digo dá, eu tenho a consoante D com a vogal A. Então, forma o dá. Já em algumas palavras, há consoantes que não vêm acompanhada de vogal. E aí é importante lembrar que quando eu vou separar a sílaba dessa palavra, essa consoante que não tem vogal, ela fica junto da sílaba anterior a ela. Como assim? Quando eu tenho uma palavra objeto, olha o B mudo, objeto. O B vai ficar na sílaba anterior, ou seja, junto com o O. Objeto. Ok? A mesma coisa aí na palavra helicóptero. O P mudo fica junto da sílaba anterior. Lembram disso? Bom, leiam a página 29 e a página 30 para lembrar, para memorizar a escrita das palavras que tem consoante muda. E, inclusive, se tem alguma palavra que você não sabe o que é, não lembra, nunca ouviu aquela palavra, nunca leu, pega o dicionário e pesquisa o significado da palavra, tá, gente? É importante, não sabe. Pergunta, mãe, o que significa essa palavra? Deixa eu ver, tem uma palavra aqui. Obstáculo. O que é obstáculo? Se a mãe disser, mãe, tô ocupada. Pega o dicionário. Normalmente a minha menina, quando eu pergunto, eu digo, pega o dicionário e vá pesquisar. Porque é importante aprender a usar o dicionário, tá bom, gente? Aí você abre o dicionário e vai ver a informação, o significado da palavra, ok? Vamos seguir.
Na página 31, seguindo, nós temos os dígrafos, que são duas letras indicando um único som. Lembram? Bom, nós vimos que os dígrafos tem alguns que ficam na mesma sílaba, quando a gente vai separar a sílaba de uma palavra com dígrafo, e tem outros dígrafos que ficam em sílabas diferentes. Por exemplo, nós temos os dígrafos CH, LH, NH, QU, GU, SS, RR, SC e SC cedilha, e XC também. E aí, no quadro eu mostrei para vocês aí os dígrafos que ficam na mesma sílaba e os dígrafos que ficam em sílabas diferentes. Observe aí no quadro, ok? E aí, gente, na página 32 de vocês, vale lembrar que QU e GU são dígrafos apenas quando vem antes das letras E e I, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, foguete, G, eu não escuto o som do U, tá? E aí, nesse caso, é um dígrafo. Mas se eu disser Gustavo, eu escuto o GU, G-U. Então, na palavra Gustavo, o GU não é dígrafo, ok? Lembraram disso? Bom, ainda na página 32, vai justamente falar sobre esse outro quadro que eu coloquei aí, ó. Também são dígrafos os grupos que representam as vogais nasais, como a família do AN com a M e AN com a N, tá? Também são dígrafos porque são duas letras juntas representando um único som, ok? Vamos lá? Na dúvida, leiam a atividade também, porque vai lembrando do que a gente já estudou, tá bom? Bom, seguindo, nós temos sílaba tônica, página 36. Porém, antes de falar da página 36, eu não coloquei aqui no slide a página 34, que a gente também vai ter na nossa folhinha de avaliação. Inclusive, está na atividade de vocês. Eu não coloquei SC e SC cedilha, porque a gente já viu lá em dígrafo que eles são dígrafos, tá? E que representam sons bem parecidos. Porém, o SC eu coloco antes do I e do E, né? Na maioria das vezes. E o SC cedilha, o C cedilha vai dar o som de SS, lembram? Pronto. Então, o C cedilha vai junto de A, O, U, tá? E aqui tem alguns exemplos. Leiam a página 34 e 35 também, para poder ir para a sílaba tônica, que vai para a página 36. Agora aí, dá uma pausa e vai para a leitura da 34 e 35. Eu não coloquei para não ficar repetindo, tá? Porque a gente já viu que eles são dígrafos. Mas é bom vocês lerem para memorizar a escrita das palavras, tá bom? Dá pausa aí e depois continua com sílaba tônica, ok? Bom, sílaba tônica, página 36 do livro de gramática, vai falar que é a sílaba que é pronunciada com mais força, né? Por exemplo, água. Aqui eu botei mais força, foi A. Então, ela é a sílaba tônica. Maior, or. Líquido, li. Então, todas as palavras vai ter a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. E dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras têm 3 classificações. Quais são elas? Digam para mim. Exatamente. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ok. Então, vamos ver. Quando que uma palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica for a... Exatamente, a última. Como em João, picolé, anel. Ok? Se a sílaba tônica é a última, a sílaba mais forte, então essa palavra é oxítona. Ok, gente? Paroxítona. Quando que a palavra é paroxítona? Quando a sílaba tônica for a penúltima. Por exemplo, coelho, pomada, túnel, tá? E aí, gente, não esqueçam de sempre contar de trás para frente. Coloquei esse lembrete aí, ó, para vocês não esquecerem. Última, penúltima, antepenúltima. Contem de trás para frente, tá bom? E quando que a palavra é proparoxítona? Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, tá? Antes da penúltima ela vem. Última, penúltima, antepenúltima. Então, aí tem 3 exemplos também. Matemática, lâmpada e sábado,
tá? Sílaba tônica, a última, é só contar. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítona. Lembraram? Ok. E aí, agora nós vamos para a atividade. Vamos lá? Peguem a folhinha de vocês e vamos responder a atividade. Bom, o primeiro quesito da folhinha pediu para você pegar as palavras do quadro e copiar no local correto. De um lado, as que tem letra C com som de K e do outro, letra C com som de S. Simples. Segundo quesito, você vai ler as frases com bastante atenção e circular. Atenção para o que está pedindo. Circular os apóstolos explicativos. Terceiro quesito, pediu para você completar com uma consoante muda e depois reescrever as palavras. Todas as palavras aí está faltando uma consoante, tá? Quarto quesito é para você ler as frases e completar com as palavras do quadro. Observe que todas as palavras do quadro têm dígrafos, tá? Seguindo, nós temos o quinto quesito, que é para vocês completarem com SC ou SC cedilha, tá bom? O sexto quesito pede para você circular a sílaba tônica, aqui não precisa separar, tá pedindo apenas para você circular a sílaba tônica de cada palavra e em seguida dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E o sétimo e último quesito pede para você pesquisar um conto indígena, e aí eu tinha colocado indígena ou africano, mas não vai ser africano, vai lá, dá uma riscadinha assim em africano, tá? Aqui. Dá uma arriscadinha aí, não vai ser africano, eu quero apenas indígena. Foi porque eu tinha achado que a gente tinha no livro também conto africano. Mas depois eu lembrei que eu só comentei com vocês, né, sobre os contos africanos. Então, coloca só indígena. Pesquisa um conto indígena, escreve aí no caderno. Primeiro escreve o conto. Não vale esse que a gente falou, nem o do livro, nem o dos exemplos que eu dei. Tem que ser outros. E aí você pesquisa e depois você vai responder essas perguntas, ok? Beijo, gente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.